Sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos 3 assuntos muito importantes. Peço para que vocês assistam até o final, porque mexe muito com o momento político que envolve o Brasil, obviamente, e é importante todos estarem atentos. Eu quero começar falando sobre o vídeo de ontem que o Flávio Bolsonaro lançou, convocando Michele Bolsonaro a participar da corrida eleitoral junto dele e, ao mesmo tempo, se desculpando por algum erro cometido. Erro que qualquer ser humano, obviamente, pode cometer. Ele fez uma fala precisa, num momento importante, né? Ou seja, um momento apropriado, e eu vou explicar o porquê. Com esse vídeo, muito bem pensado estrategicamente, e colocado no momento oportuno, algumas engrenagens foram movimentadas a nosso favor. Primeiro, porque ele, propositalmente ou não, colocou Michele Bolsonaro naquela obrigação de responder o vídeo, né? E ela o fez. Respondeu o vídeo de forma muito positiva, se colocando disposta a lutar junto de Flávio para um Brasil melhor, para eliminarmos de vez o PT da corrida política brasileira, além de ter deixado o like no vídeo do Flávio Bolsonaro. Esse foi o principal ponto, mas teve outro ponto importante, porque com esse vídeo, Flávio Bolsonaro desmontou a máquina da imprensa de destruir reputações da família Bolsonaro, tirando de foco essas narrativas que a partir de agora perderão importância. O momento todo a imprensa falando das rusgas da família Bolsonaro. Flávio contra Michele, Michele contra Carlos, Carlos acabou. Outra coisa que é muito importante e é o fato de que, com o apoio de Michele Bolsonaro ao Flávio, um apoio declarado agora, também em vídeo, Flávio voltará a ter automaticamente um engajamento maior do eleitorado feminino e do eleitorado evangélico. 2 pautas importantíssimas da qual Michele lutava e trabalhava. Primeiro, com as mulheres através do PL Mulher. E pelo lado evangélico, pelo seu trabalho constante dentro de sua religião também, não é isso? E nós sabemos que o eleitorado feminino representa muito mais que o eleitorado masculino. E o evangélico, muito forte também, e que é capaz de decidir um pleito eleitoral. Segundo consta, o Valdemar Costa Neto teria conversado com o Flávio para ele fazer esse vídeo. Não sabemos se é verdade ou não, mas é o que saiu na imprensa. Fato é que o Flávio fez de forma pontual, positiva, e a partir de agora eu penso que esta narrativa está morta. A imprensa não terá mais como usar a mesma conversa para ficar diluindo veneno contra a família Bolsonaro. E claro que vai eliminar um pouco dessa perseguição constante que o Flávio Bolsonaro sofre diariamente da imprensa, assim como acontecer com seu pai Jair Messias Bolsonaro, né? Agora, eu quero tratar de um segundo tema muito importante. Ontem, o secretário de Estado americano disse que tem interesse no processo democrático do Brasil. Essa declaração foi dada em resposta à fala do atual mandatário brasileiro, que desafiou Marco Rubio a montar um comitê para apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto. O Marco Rubio escreveu o seguinte: em termos gerais, os Estados Unidos têm um interesse histórico e global na liberdade de expressão e na integridade dos processos democráticos em todo o mundo, inclusive no Brasil, afirmou ele. Também disse que existe um contexto que mexe muito com o tabuleiro geopolítico, que é termos transparência em pleitos eleitorais. Então, a meu ver, existe aí um contexto maior para que o Marco Rubio tenha respondido às falas abobalhadas do Inácio.
E trata-se de um movimento que ele já percebeu existir dentro do Brasil, para impedir a espontaneidade da candidatura de Flávio Bolsonaro, assim como aconteceu em 2022 no pleito, quando Jair Bolsonaro foi derrotado, né? Então, não existe nada mais que o governo americano precise saber para concluir que a corrida eleitoral brasileira já esteja contaminada por forças invisíveis, porém reais. Talvez, por isto mesmo, e coincidentemente ou não, veio a público hoje um post do presidente Donald Trump que chamou a atenção de todo mundo, pois não surgiu do nada, não foi um post aleatório, muito pelo contrário. E esse é o terceiro tema que eu quero trazer a vocês. Donald Trump republicou um famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy e, na minha percepção, ele quis enviar uma mensagem política cuidadosamente escolhida, carregada de simbolismo, principalmente. Porque lá em 27 de abril de 1961, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. E poucos dias depois do fracasso da invasão americana na Baía dos Porcos, lá em Cuba, John Kennedy, furioso por ter sido enganado por seu próprio aparato de inteligência, subiu no palco da Associação Americana de Editores de Jornais e disse algo, dentre tantas coisas, que nenhum presidente se atreveu a dizer desde então. Ele falou sobre uma conspiração monolítica e implacável. Historicamente, essa expressão estava relacionada ao bloco comunista liderado pela União Soviética, que utilizava espionagem, propaganda e infiltração para ampliar sua influência. Somos opostos em todo o mundo por uma conspiração monolítica e implacável que se baseia principalmente em meios secretos para expandir sua esfera de influência, na infiltração em vez de invasão, na subversão em vez de eleições, na intimidação em vez de livre escolha. Ele disse que uma rede paralela de poder, operando por meio de agências de inteligência, cumplicidade da mídia e captura institucional, estava trabalhando contra o próprio país, contra a própria república. Suas preparações são ocultas, não publicadas. Seus erros estão enterrados, não manchetes. Seus dissidentes são silenciados, não elogiados. Nenhum gasto é questionado, nenhum boato é impresso, nenhum segredo é revelado. Pois é, meus amigos, esse foi o contexto mais importante do discurso. E quando Donald Trump decide compartilhar exatamente esse discurso, ele deixa que cada pessoa interprete a mensagem conforme sua própria visão. Mas, em outras palavras, ele diz que existe uma estrutura permanente de poder em Washington que continua funcionando independentemente de quem seja eleito presidente. Esta estrutura, segundo ele, envolve setores da burocracia federal, órgãos de inteligência, parte do judiciário, parte da grande imprensa e integrantes do establishment político. Trump nos faz lembrar das investigações sobre a interferência russa nas eleições de 2020, dos 2 processos de impeachment que ele sofreu, das diversas ações judiciais movidas contra ele, da intensa cobertura negativa da imprensa e até das tentativas de assassinato que ele sofreu. Claro que tudo isso, o que Donald Trump tenta nos mostrar, como este post, cabe como uma carapuça ao que ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro. Vejo muitas semelhanças entre os 2 casos. E isto que Donald Trump fez de fazer este post não deixa de ser um recado para que todos vigiem, todos fiquem atentos com os processos eleitorais. E deixou claro que os Estados Unidos estão ligados, antenados e prontos para, se necessário for,
intervir, sim, num pleito eleitoral, inclusive no Brasil. Essa é a percepção que eu tive e por isso eu quis trazer a vocês. E eu espero que esses 3 temas tenham sido aceitos por vocês de forma positiva, porque eu sei que se vocês gostaram, vocês vão deixar os likes. E vão se inscrever se ainda não estão inscritos no canal, para ajudar o Terra Brasilis News a crescer. Perfeito? Eu espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira, muito boa noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.